Opa, tudo bem? Tudo bem, irmãos? Eu sou Paulo Roberto do canal Jesus Além das Nuvens. É uma satisfação, uma alegria estar com vocês aqui. Irmãos, olha só o que eu estava pensando nesses últimos dias. Veio a Covid fez o que tinha que fazer, praticamente foi embora, praticamente, entre aspas. Aí eu fiquei pensando comigo, e até falando com Deus, em alguns momentos de orações, eu falava: Senhor, quem sabe tudo isso é para que nós, os seres humanos, pudesse nos unir mais, amar mais, olhar mais para o próximo, participar mais dos seus problemas, participar das suas lutas, participar das suas dores, olhar o ser humano com um olhar diferente. Quem sabe acontece esta união? Porque o que está acontecendo no mundo é algo inacreditável, incrível. É incrível. O distanciamento entre os seres humanos, não é? Situação financeira de uns, a situação financeira de outros. Um tendo abundantemente, outros passando praticamente fome. E aquele que tem não olha para aquele que está passando fome. Então estava muito complicado. E eu falei: Senhor, quem sabe nós vamos nos unir mais um pouco. Mas parece que foi um momento de pensamento que não houve resultado. No caso, sabe, da minha parte não houve resultado. Porque a impressão que dá é que o ser humano está mais distante do ser humano. A impressão que eu tenho, irmãos, é que o ser humano não olha mais para o ser humano. O ser humano hoje, eu estava vendo aqui um vídeo, o ser humano pegou um cachorrinho, amarrou o cachorrinho com uma corda, várias voltas na linha do trem. Na linha do trem. E o cachorrinho gritando desesperado. Aí passou um ser humano e viu aquela cena, ele correu desesperado, e o trem tá vindo, o trem tá aproximando, ele conseguiu tirar o cachorrinho de lá com muito trabalho, mas muito pouco, um milagre, não morreu o rapaz e o cachorrinho. Então o ser humano hoje tá assim, o ser humano tá desta forma assim. Para você ver que o ódio destila no olhar das pessoas, não é? Sabe por que eu estou falando isso aqui? É porque o que mais me assusta é que existe exatamente esse tipo de coisa no nosso meio. No meio religioso. Ou dentro do sistema religioso. Eu estava assistindo um vídeo da pastora Nadir. Estava assistindo o vídeo. O ódio era visível. O ódio saía do coração e apresentava no seu olhar, no seu gesto de falar, no gesto do seu olhar, a sua face, a sua forma de falar, falando horrores de uma irmã Rosa de Saron, falando horrores. Não dá para acreditar que aquelas palavras vêm de uma pastora. É assustador o que está acontecendo no sistema religioso. Pastor Nadir, um ódio explícito, dá para perceber. E eu vou contar uma história para vocês, de um caso que aconteceu numa igreja, uma vez. Eu vou contar uma história para vocês. A mulher da nossa igreja, não, de uma igreja que eu conheço. Essa mulher era uma mulher de Deus, era japonesa. Essa mulher era japonesa. E ela se separou do seu esposo. Ela se separou. E essa mulher estava na igreja, na ceia, para participar da ceia. E o pastor, não sei se na inocência ou maldade no coração, o pastor não permitiu que aquela senhora tomasse ceia. E o pastor expôs o problema dela publicamente diante do microfone para toda a igreja. Olha só, a pessoa que estava filmando, não sei se era profissional ou era anônimo, mas eu só sei que a filmagem ficou perfeita.
A pessoa filmou o pastor falando, filmava ela e ela de cabisbaixo, e filmava as pessoas cutucando uma com a outra e apontando para aquela senhora. Aquela senhora, na semana seguinte, foi para o fórum, alegando que adquiriu uma depressão. Ela foi para o fórum. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Aquele pastor recebeu um processo, são alguns processos que destruiu completamente a sua vida ministerial de todas as formas que você possa imaginar. O processo foi coisa muito pesada para aquele pastor. Não sei se falta de experiência ou não sei se foi a maldade. É exatamente o que está acontecendo com a pastora Aradi. A Rosa de Saron processou a pastora Aradi. Isso vai vir consequências gravíssimas para a vida dela. Que ela falou coisas que não cabe no nosso meio, um falar para o outro. Tem que haver uma união, tem que haver um respeito, tem que haver... Depois que a Covid praticamente foi embora, nós não aprendemos a amar ao próximo, não aprendemos a aproximar-se mais do próximo. A Covid foi embora e o ódio destila nos nossos corações, não é? E às vezes você não consegue e coloca para fora. Aí mostra quem você realmente é. Eu me admiro muito a pastora Aradi, 7 igrejas, 125 mil inscritos, com umas palavras extremamente pesadas contra a irmã Rosa de Saron. Meus irmãos, aonde é que nós vamos parar? Aonde é que nós vamos parar? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não se escandaliza com isso, irmão. Esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo e outros vídeos que eu falo aqui sobre aquele pastor que teve relação com aquela mulher, que o marido da mulher tirou a vida de 2 criancinhas. Irmão, não se escandaliza com isso. Não se escandaliza com isso. Você se escandalizou com alguém que você gostava, com alguém que você seguia, com um pastor que você já está acostumado há muito tempo, vem um escândalo e você vai sair da igreja? Não faça isso. Quer sair da igreja dele? Saia. Mas não fique sem ir numa congregação. Não fique servindo Jesus sozinho, que é difícil você conseguir. Faça o que eu sempre falo. Você tem um quintal da sua casa? Faça uma igreja no seu quintal, na sua garagem, na sua sala. Faça como o apóstolo Paulo fazia. Tá certo? Mas não se escandaliza. Esse vídeo da pastora Aradi realmente é um escândalo no nosso meio. Mas, olha, é o fim dos tempos, viu? É o fim dos tempos. Devemos unir mais, porque depois da Covid não houve essa união. Irmão, agora é só Deus. É só Deus na nossa vida. É só Deus na nossa vida. Cada dia que passa, eu praticamente desacredito do ser humano. É algo impressionante, impressionante. Não é momento de você correr atrás de profeta, viu, irmão? Não é momento de você correr atrás de pastor ungido, pastor santo dos santos, ressuscita mortos, lê CPF, RG. Esse não é o momento. Esse é o momento de você olhar somente para Jesus. Tá bom, igreja? Impressionante. É o que eu tenho para falar. Pastora Aradi, nem sei se a senhora vai ouvir esse vídeo, se alguém vai mandar esse vídeo aqui para a senhora. Pode ser. E a senhora mora aqui perto, aqui do Santo André, não é? Eu estou falando aqui da Lapa, aqui de São Paulo. E a senhora mora aqui em Santo André. Mas se alguém quiser mandar esse vídeo para a senhora, maravilha. Pastor Aradi, agora, ó, o seu filho, pastor, o seu filho é um dos principais culpados de tudo isso. Porque ele deveria aconselhar a senhora. Porque eu estou sabendo que é ele que filma a senhora, é ele que grava, é ele que coloca no ar os vídeos. Ele não deveria ter colocado esse vídeo no ar. Esse vídeo é muito forte. A senhora vai receber consequências gravíssimas. Pode escrever. Consequências gravíssimas. Porque as palavras, elas não voltam vazias, viu, gente? As palavras, elas não voltam vazias. As palavras, uma das coisas mais graves que acontece na vida do ser humano, depois de umas palavras, é uma depressão através das palavras. A pastora Rosa de Saron tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte para ouvir
o que a pastora Nadir falou. Ah, meu Deus do céu, igreja, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, que coisa impressionante, hein? Igreja, fica com Jesus, irmãos. A paz do Senhor, fica com Deus. Pastor Nadir, pelo amor de Deus, pastor. Pelo amor de Deus. Eu nem vou pedir para a senhora pedir perdão. Vai para o monte lá, fica um mês no monte lá sem comer, pedindo perdão somente para Deus. Pelo que a senhora falou. Viu, pastor Nadir?